Eu te vi nas notícias esses dias. Foi? Eu te vi Nossa, em vários e ontem? portais de notícia. Você tá falando do Fiuk? Tô Você não faz falando. A gente ideia. vai falar do Fiuk. Vamos Eu Você quero não falar faz falar do Fiuk. ideia do que quem me atacou ontem. Quem Que te eu- atacou? Fãs de Michael Jackson. Porque eu não tô assistindo ainda o BBB. Eu não tive tempo, gente. Eu tenho vida, eu tenho filho, né? Aí... Eu vi que a menina aí eu falou vi merda assim... não sei o que ela... Vitiligo... a menina Que ela falou falou que merda. vitiligo não eu existe. não sabia que a menina tinha falado merda. Ela falou que... Eu falei, então, porque que eu tive... Michael Jackson tinha vitiligo. Foi só o que eu li. Pensa que eu não sei quem é Carol Conká. Não sei até agora, ainda não fui atrás. Não tô assistindo o BBB. E tudo que eu fiz foi querer fazer piada com a frase Michael tem vitiligo. Michael Jackson tinha vitiligo. Aí eu resolvi... Aí eu fui ver o que era, e o pessoal tava falando que ele não queria ser branco, não sei o quê, né? Aí eu quis sacanear. Eu vi que você tweetou. E e aí que a galera- depois... Que depois... você É que a tweetou? galera... eu tuitei, tipo, que o Michael... Ele tinha vitiligo, que é uma doença que faz a gente... Aí comecei a falar as merdas, né? Tipo, afinar o nariz, alisar o cabelo, ter os filhos brancos de olho azul e abusar de garotinhos. Tipo, o que você cuzona? Aí, Nossa, tudo aí. Mano, eu não sabia, porque eu escuto a piada de que Michael Jackson é pedófilo desde os meus 2 anos de idade. A gente faz essa piada desde o primeiro caso, que eu acho que foi em 1900 e tralalá. Matéria na TV, os Matéria na carambas. TV, o que tralalá. E de repente, não pode mais fazer piada disso. Não pode mais. Sempre foi a associação. Primeiro teve o Michael Jackson, depois a próxima referência foi Marcelo Camelo Magalhães, né? Sim, Tipo, sim. as referências, a primeira referência de pedofilia... E nunca deu processo. E padre, né? Só tem um que deu processo quando chama de pedófilo. Esse você não pode falar. Não pode nem falar o nome aqui, nem fala. Nossa, eu faço piada com ele. Eu fiz ontem. Todo mundo pensou Eu usei- no mesmo Todo nome. mundo pensa no mesmo nome, mas não pode Você falar. Não pode falar PC Siqueira? Ah, não. Ai, que susto. Não era esse que eu tava falando. Esse não processou nem. Esse nem pode, porque Não. tem prova dele, tem coisa rolando. Quem não pode? Não, esse aí todo mundo zoa mesmo de pedófilo. Tem um outro que não pode, que dá processo e não ganha pode. dinheiro. Ai, caralho, por que minha memória tá ruim? É memória esquerdista, né? Que alguém de esquerda. Claro que é! É. Caralho, tá zoando! Caramba! Não, calma. Mas sabe que eu gostei de uma coisa que você falou? Voltando Memória no assunto? esquerdista é boa, né? Uma coisa que eu gostei que você falou, porque às vezes a pessoa fala assim, porque a maior de esquerda e não sei o quê. E você tem uma postura com piada que ela é muito mais liberal do que a galera com a qual você se identifica Sim. politicamente. Sim. Existe uma coisa... Porque existe isso uma eu acho muito separação, legal. né? As pessoas não separam. A opinião que eu tenho política... Eu tenho uma opinião política diferente da Cris. A Cris acredita, eu imagino, em Estado mínimo, Sim. né? E eu não, sabe? É uma diferença pequena. É uma pequena, assim... A gente quer o bem da humanidade. A gente só quer por meios diferentes. Na verdade, é uma coisa que eu falo pra Anne Freitas. Anne Freitas, que é extrema esquerda, eu falo pra ela assim... É que a gente concorda... A Anne? A Anne? Super. Mas eu falo pra ela ela é assim, mó feminina. por que a gente se respeita? Porque a gente entende que nós duas concordamos no problema. A gente discorda na solução. A gente discorda na solução. Mas o meu problema não é a Mel. E o problema da É. Mel não sou eu. Então, Aham. a gente E se mesmo respeita jeito pra que a caramba. galera que enche o saco, como é que você consegue lidar com essas pessoas, a galera da esquerda que vem me encher o saco, agora tá aí no BBB vendo como é ter que lidar com o meu lado. O fã-clube filho da puta, mano. Sabe? É porque na minha época... Gente, eu sou de esquerda desde 1900 tralalá, entendeu? Eu falo tralalá pra ninguém saber ainda. Mas, tipo, eu fui militante de movimento estudantil. A gente gostava de arma, a gente gostava de guerrilha, a gente gostava não tinha essa putaria de sensibilidade que eu não entendo que botaram nessa esquerda de hoje em dia, sabe? Essa coisa. Não era progressista dessa forma. Essa coisa de, sou sensível. Onde que existia sensibilidade, mano? E isso eu acho muito legal, assim, porque a gente concorda nesse humor liberal. A gente Claro. pode ter pensamentos políticos Claro. diferentes, É mas a tiro gente no concorda pé. com o humor liberal. É tiro no pé você querer Sim. censurar qualquer coisa. Porque aquilo vai fazer um governo que você não concorda usar isso pra fazer uma lei de censurar alguma coisa que você pensa. É tiro no pé. Com certeza. Sempre. Então, as duas concordam que não tem censura no humor. Não tem A limites. censura do Não. humor é a graça. Do mesmo jeito que... Que nem a gente falou no É episódio isso. com o Chicó. É isso. Pra mim, a censura do humor é a graça. Você não riu, muda de canal. Vai consumir outra coisa, vai ler outra pessoa, vai assistir outra pessoa. Tá tudo bem. Você tem- Exatamente. Aprende a lidar com isso, porque primeiro é isso, né? São palavras. A gente não pode ficar atribuindo todo mundo que faz as palavras aos idiotas que vão
partir pra ação e fazer coisas... eu tô querendo arrotar, peraí. Fica à vontade. Saúde, minha querida. Cervejinha boa. É porque, na verdade, eu vou completar o que você tá falando enquanto você bebe sua cerveja. Porque, na verdade, assim, parte do pressuposto que a piada, ela faz a pessoa ter uma determinada ação criminosa. E, ao mesmo tempo, essas pessoas falam... O beijo gay na novela não incentiva ninguém a ser gay. Então, você tem que resolver. Se a pessoa... entendeu? Exato. O beijo gay, ele incentiva alguém a ser gay? Uhum. Não. Então, a piada sobre um crime não incentiva a pessoa a cometer o crime. Não existe um homem trabalhador, respeitador, pai de família, que tá aqui vivendo a vida dele, acordando, trabalha, cuida dos filhos, ele ouve uma piada sobre estupro e fala, caramba, vou estuprar. Como eu nunca pensei nisso antes? Não, ele não é essa pessoa. Ele vai escutar aquela piada, ele vai ver o absurdo sendo relatado naquela piada, ele vai entender que aquilo não é uma graça, é uma denúncia sobre um assunto. Sim. Ele não vai sair no dia seguinte matando alguém porque alguém... Falar, alguém, o que temos alguém problema... achou graça no estupro, tá liberado. Entendeu? Ele vai entender que aquilo é uma crítica. O que temos problema é a nossa educação é defasada, né? A educação, não só brasileira, como tem no mundo muita gente. Sim. Com uma educação ruim. Então, a gente não pode atribuir a nossa educação bosta que a gente tem, de fazer aquilo que a primeira coisa que você acredita, a proibir as pessoas de falarem. Porque por mais absurdo que seja, você tem que deixar essa pessoa falar. Você não pode proibir essa pessoa de falar. Você não sabe onde tem um Galileu Galilei dizendo que a Terra é redonda, enquanto tá lá a igreja dizendo que não é. Onde obrigou ele a se retratar e dizer, tá bom, a Terra não é redonda. E aí tem gente até... Tem que deixar doido falar. Tem que deixar doido falar. O que você não pode o que você não tem que fazer é replicar o que o doido tá falando. Dá palco. Você se importa com o que um bêbado tá falando numa praça, um craqueiro tá falando na praça? Você se importa? Não, sabe por quê? Porque você se sente superior a ele. Então você não liga. Ele pode estar lá falando, vocês são tudo vagabunda. Você não liga. Agora, se uma pessoa com mais influência vai falar, vocês são tudo vagabunda, vamos ver o que ele tá falando. Vamos processar. Meu, para de dar cartaz. Ignora.